Oi pessoal, bom dia! Tudo bem? Vocês que estão aí, aproveitando esse domingão lindo, abençoado. Eu me chamo Monique Crespi, eu tô gravando esse vídeo hoje para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a minha história. Eu falo olhando pra câmera e às vezes eu tô olhando aqui pra fora, viu gente? Tô olhando pro céu. E assim, eu tenho muitas pessoas, muitos amigos que me conhecem aí no Brasil, que sabe que eu tenho uma história de vida e eu tô gravando agora o novo CD Milagres, né? O segundo CD da minha vida, da minha história. E o CD Milagres, ele veio para impactar a história da minha vida. Eu não decidi somente por mim própria chegar, vou gravar um CD, vou lançar, né? E como muitas pessoas fazem. Na verdade, muita gente não conhece a história da minha vida e acha que eu tomei a decisão de cantar por cantar. Bom, eu queria contar um pedacinho da minha história aqui pra vocês, pra muita gente que não sabe. No ano de 2010, hoje é uma oportunidade, eu acho que hoje eu tenho... Acho que hoje tá propício, o dia tá lindo, e aí eu tenho muita coisa pra falar, então eu decidi gravar isso pra vocês, como um presente de domingão. A minha história é um presente de Deus. A minha vida é um presente, assim, recebido por Deus e eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus hoje por eu estar aqui viva e contando para vocês sobre isso. Eu sou uma sobrevivente do câncer, né? No ano de 2010, eu vou começar mais um pouquinho. Então, vou resumir para vocês. No ano de 2010, eu trabalhava no Brasil como bombeiro, exercia minha carreira, bombeiro civil. Sempre gostei de ajudar as pessoas, sempre gostei de salvar vidas, né? E aquela coisa, aquela missão, eu achava que eu nasci pra isso e aquela coisa toda. E na profissão de bombeiro eu tive a oportunidade de conhecer muitos amigos, muitas pessoas lindas. Tivemos a oportunidade de salvar muita gente e sempre foi um presente de Deus na minha vida isso. E no ano de 2010 eu descobri que eu tinha um tumor maligno que estava crescendo dentro da minha garganta. E já estava grande e eu fui afastada da minha profissão no ano de 2010 para poder fazer a cirurgia, né? Eu tô assim resumindo para vocês. E a minha vida no ano de 2010 parou, né? Isso foi no dia 2 de março que eu fui operada e eu não sabia de nada que estava acontecendo comigo. E daí, daquele dia em diante, naquela madrugada, eu tava sofrendo muito, eu tava com muito medo de perder minha voz. Eu tava com muito medo de não sobreviver a um câncer, né? E assim, o câncer, pra quem passa por isso, e assim, pra quem tá em casa assistindo, ou pra quem conhece alguém na família que tá passando por esse problema, é um sofrimento, né? A pessoa, ela fica desesperada, ela perde o chão dela, perde o mundo dela. E assim, eu agradeço a Deus por ter conhecido esse Senhor tão lindo e maravilhoso na minha vida, porque eu vim de um lar cristão, eu conheci a palavra de Deus desde pequenininha, eu comecei a obra, né, missionária juntamente com meu pai aos 3 anos de idade, juntamente com uma equipe maravilhosa de missões, de levar o evangelho, né, nas praças, nos hospitais. Meu pai ia para as cadeias, para as prisões para falar de Jesus. Então assim, isso foi um marco na minha vida. E eu recebi esse grande milagre na madrugada do dia 2 para o dia 3 de março de 2010. Eu já estava sem voz, né? E eles, vamos supor assim, o risco de você perder a voz era muito grande. Então eu achava que realmente eu ia ficar sem voz e eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu não ia sobreviver, né? Por ser não importa, às vezes quando a medicina te dá o diagnóstico de maligno, você perde o chão, você não tem como. A primeira coisa que vem na tua mente é eu não tenho como lutar contra a ciência, né? Mas eu posso ir muito além através da minha fé. Eu posso entregar tudo que eu tenho nas mãos de Deus e acreditar que Ele tem um propósito de vitória para minha vida. E aí, naquela madrugada, eu tava com frio, eu tava com medo, eu tava sozinha, eu tava no hospital, eu tava em cima de uma cama, debilitada, eu tava altamente sensibilizada, eu tava com muito medo de morrer. E aí, no ano de 2010, realmente,
naquela madrugada eu fui impactada pela glória de Deus naquele leito de hospital. E eu chorava muito, porque eu falava para Deus, por que ninguém vem me visitar? Por que ninguém vem falar de Jesus para mim? Por que ninguém vem orar por mim? Né? E o Senhor falava comigo de que Ele estava mudando a história da minha vida. No meu coração, naquela madrugada, eu ouvi aquela voz dizendo que Ele estava mudando a história da minha vida para nunca mais ser a mesma. E eu recebi a minha cura naquela madrugada, no hospital. Então, hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Né? Eu não voltei mais a trabalhar no corpo de bombeiro, eu não voltei mais a salvar corpos como eu fazia, mas o propósito de Deus é sempre muito maior na minha vida e na vida de cada um de nós. Na nossa vida, os pensamentos do Senhor são sempre mais altos, é sempre poderoso, a história de Deus é sempre a história de milagres para a vida da gente. E, enfim, eu tinha já gravado um CD, que foi às pressas, antes da minha cirurgia, que foi o CD Sonhos, que eu falava sempre assim, ai Senhor, se eu perder minha voz, esse CD vai ficar como um presente para minha vida, de que um dia eu cantei, de que um dia eu falei, e o coração de um adorador, ele nunca para de adorar. A pessoa que adora, ela adora em espírito, ela adora em verdade, ela adora com voz, ela adora sem voz, ela adora com saúde e ela adora na enfermidade. E eu busquei assim, sabe, depois que eu recebi alta do hospital, da cirurgia que eles tinham feito, eu chorava muito, porque a minha voz não tinha voltado ainda. Foi depois de quase 15 dias de cirurgia, de muita dor, eu chorava muito, eu era muito assim, eu sofri afrontas de Satanás, porque algumas pessoas que estão conhecendo a Jesus agora, que estão recebendo o Senhor agora na sua vida, perguntam, mas como é que o diabo fala? O diabo fala na nossa mente, ele fala no nosso coração, ele fala com você antes de dormir. Se você está dormindo bem, de repente vem maus pensamentos para tirar a tua paz de espírito, para arrancar a tua paz, para fazer você não dormir bem, para fazer você chorar. É esse o propósito de Satanás, é matar, roubar e destruir. E ele adora quando uma pessoa acha que ele não existe, né? Então, a minha vida foi completamente transformada a partir desse ano. O ano de 2010 foi um ano que eu fui impactada pela glória de Deus, pelo milagre de Deus na minha vida. E eu não consigo descrever o que é que Deus está fazendo comigo todos os dias, porque todos os dias eu vivo milagres de Deus. Todos os dias eu recebo uma glória na minha vida que é uma porção assim que eu não consigo dizer para vocês. Sabe, confiar em Deus é tudo, entregar a tua vida para Deus é tudo, confiar de que Jesus escreve uma nova história todos os dias na nossa vida é tudo. Sabe, hoje eu vivo pela fé. Hoje eu vivo de fé em fé, como diz a palavra do Senhor, os justos viverão pela fé. E depois disso, o Senhor restaurou minha voz, né? Hoje, se eu tenho essa voz é para Ele, é um presente de Deus. Essa felicidade que eu tenho na minha vida vem de Deus. E assim, o CD Milagres, ele é um milagre de Deus. Em todos os departamentos. A minha vida é um milagre de Deus. Até o meu nascimento foi um milagre de Deus. Porque algumas pessoas perguntam, mas o milagre começou agora. Não, o milagre de Deus começou lá atrás. Há quase 28 anos atrás, quando minha mãe perdeu a primeira bebê, que era a Michele, minha mãe carregou, o médico abriu ela e ela pegou a criança e a criança estava morta. E aí ela viu o rosto da bebê, chorou e os médicos desenganaram ela, disse que ela não podia mais ter filhos. E minha mãe passou acho que uns 3 anos desenganada, tentando tratamento, tentando de tudo, não conseguia. E aí ela disse, eu vou adotar uma criança, vou fazer adoção. Então os meus pais começaram a correr atrás dessa papelada toda para adotar, para fazer a adoção de uma criança. E Deus falou com meu pai numa madrugada, numa vigília, que daria outra igualzinha, mais um. E o meu pai disse a Deus, Senhor, se tu me deres filhos, eles não serão meus, mas eles serão teus. Então meu pai consagrou a minha vida desde o nascimento. Logo depois dessa promessa veio a gravidez, minha mãe engravidou de mim, depois veio meu irmão, né, para cumprir
com aquilo que o Senhor havia prometido. Então hoje eu me sinto assim privilegiada por Deus, por estar gravando esse CD Milagres, porque eu sei e eu conheço o Deus que eu sirvo. É o Deus que vai além da ciência, vai além da medicina, vai além das impossibilidades, vai além dos nãos, né? E quando todo mundo fala não, ele vai e muda a história para mostrar que é ele que manda. É ele que faz do jeito dele, não é do seu, não é do meu. O tempo é dele, a hora é dele, as promessas, tudo vem dele. Então, talvez você que está aí do outro lado assistindo o meu testemunho, né? Entrega a tua vida para Deus, sabe? Não queira ficar escrevendo a tua história, porque a sua visão é muito pequenininha. Você não sabe o que é que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes, coisas firmes que você não sabe, mas que vai acontecer. Mas entrega, confia no Senhor, entrega, deleita a tua vida no Senhor. E para de querer acreditar que aquilo que você sonha não vai acontecer, sabe? Deixa pra lá essa negatividade, coloca a tua fé em ação. Hoje nós fazemos um trabalho lindíssimo. Hoje eu cuido de mulheres latinas, hispanas. Hoje eu vivo aqui atualmente nos Estados Unidos. Eu cuido de mulheres assim que são violentadas, que sofrem por traumas de todo tipo todo tipo de sofrimento, mulheres que são espancadas, mulheres que sofrem, mulheres que, sabe, são traumas. E Jesus tem curado feridas. Jesus tem feito milagres grandiosos, assim, porque para Deus não existe fronteira. Não é porque a gente está do outro lado do mundo, mas o nosso Deus é o mesmo. É o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que transforma, é o mesmo Deus que liberta. E eu quero poder fazer muitos vídeos de muitos testemunhos que Deus tem feito na minha vida. Hoje é só assim um pedacinho do que Deus está fazendo na minha vida e de tudo que eu tenho vivido nesses últimos anos, de coisas lindas que Deus tem feito na minha vida, que é milagre de Deus. Então, talvez para você que esteja sofrendo por algum problema, onde todo mundo fala que não tem jeito, que não dá, hoje eu quero te apresentar o meu Deus, que é o Deus que faz coisas lindíssimas que você não sabe, mas que você precisa conhecer Ele nesse dia tão lindo. Então, entrega teu coração para o Senhor Jesus, entrega a tua vida para Ele e Ele vai mudar a história da tua vida. Eu tenho certeza. Tá bom? Eu quero deixar um beijo para você que tá aí passando por tribulação, por lutas, e quero dizer que para sua história tem milagre sim. Confia no Senhor, porque é Ele que vai fazer, tá bom? Um beijo para você, mulherada. Confia no Senhor. Vocês homens que estão aí, que já perderam a fé, confia no Senhor Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem na paz.